Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos, sejam com todos, uma boa noite. Nós estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez reunidos, juntamente com todos aqueles que têm nos acompanhado, para podermos estudar acerca do Salmo dos Degraus, ou os Cânticos de Romagem. Por favor, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Ontem não pudemos, devido a alguns problemas técnicos com a internet. Hoje também não foi fácil nós trazermos aqui a estabilidade da internet para podermos estar transmitindo. Espero que isso não continue até o final da semana por conta dos cultos que fazemos aos domingos pela manhã e também à noite. Mas, por favor, você já mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estaremos tratando hoje do Salmo 127, o Cântico de Salomão, mais um Salmo dos Degraus, e nós iremos trabalhar este salmo, pequeno como tanto os outros, com poucos versos, esse com 5 versos, e nós vamos estudar o Salmo 127. Você já deixa sua Bíblia aberta, nós vamos orar antes, agradecendo a Deus, e vamos nos direcionar a estarmos estudando a Palavra de Deus. Vamos orar e abra sua Bíblia lá no Salmo de número 127. Oremos. Pai querido e Senhor Todo-Poderoso, gracioso Deus, de toda a misericórdia, de todo amor para conosco, para com sua igreja, para com todos aqueles que têm se colocado diante da tua presença, ó Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, pelo privilégio de podermos estar estudando a tua palavra, por meio da tua graça e da tua misericórdia, com a luz, com a iluminação do teu Santo Espírito, para com a nossa mente, para com o nosso coração, para podermos com singeleza, com pureza, tirarmos breves reflexões da tua palavra, mas não apenas breves, mas que elas sejam profundas à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração e principalmente à nossa vida prática como cristãos. Por isso eu te peço, Senhor, que nos ajude e ajude a todos aqueles também que nos acompanham esta noite, para que possamos falar da tua palavra com singeleza de coração, com temor e tremor diante da tua presença, porque tu és o Deus santo e a tua palavra é santa e imaculada. Ó Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tu que sondas o nosso coração e a nossa mente, sabe todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Queridos irmãos, diante do tempo, nós vamos direto aqui ao Salmo 127, a esse cântico de romagem, um cântico escrito e está aí assinado por Salomão. Nós vamos estar aqui lendo o texto, os irmãos acompanhem a leitura e estejam assim conosco, acompanhando também a introdução e alguns detalhes que explicamos acerca do texto e quanto à mensagem, que também é o que mais importa para nós, além de detalhes que venhamos a aprender acerca da palavra de Deus. Mas a mensagem ao nosso coração é o que nos interessa, é o que nós pedimos ao Senhor, é o que nós desejamos da parte de Deus, e é isso que deseja a nossa alma, o alimento que vem do alto, o pão que veio do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e que está expresso aqui na sua palavra. Então, acompanhe por favor comigo, Salmo de número 127, vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, ilumine a nossa mente, o nosso coração, assim como também o coração dos irmãos e de todos aqueles que têm nos acompanhado toda quarta-feira. Especificamente ontem não pudemos transmitir, mas que Deus abençoe a todos que possam estar conosco, nos acompanhando a partir da leitura e agora sim da introdução por diante do que fala e que trata o Salmo de número 127, um dos cânticos dos degraus, ou chamado Cântico de Romagem, e esse aqui assinado por Salomão. Esse salmo, irmãos, nos ensina sobre a ordem da sociedade, na política e família ou familiar. Essa ordem é mantida tão somente pela bênção de Deus. Não podemos perder esse foco quanto ao que está escrito no texto com relação àquilo que Salomão nos ensina. É pela bênção de Deus e não pela sabedoria dos homens que esse salmo nos fala ao coração nessa ordem da sociedade, da política e também isso no sentido, claro, familiar. A família como sendo sociedade e dentro da família como havendo uma ordem política. Esse salmo nos mostra também que a procriação de filhos, né, ter filhos, é um dom único da parte de Deus. Outros salmos, assim como este, eles têm a mesma didática que este Salmo 127 tem, quanto aos ensinos da literatura da sabedoria. Todos têm o mesmo segmento no sentido da sabedoria do que se tem para ensinar a igreja, ao povo de Deus, principalmente na prática, e isso relacionado à vida familiar, à vida em sociedade, ou a um indivíduo, não é? Ou a um único indivíduo. Aqui, o que está em destaque no texto é sobre a inutilidade do esforço humano. Nós começamos a ver isso logo à medida que começamos a ler o Salmo. Nós vemos as palavras de Salomão expressas nesse sentido, sobre a inutilidade do esforço humano sem a ajuda de Deus. O nosso esforço sem a ajuda de Deus é inútil. É isso que ele começa claramente falando aqui no Salmo. Então, o salmista aqui nos dá uma aplicação muito especial com esse cântico popular entre os peregrinos, entre aqueles que louvavam ao Senhor, através de cada verso. E aí, conforme os versos, e eu quero destacar como esse salmo se divide aqui, e eu estou dividindo ele aqui, versos 1 e 2, e depois os versos 3 a 5, eu quero destacar algumas coisas importantes do que trata esse texto por meio de Salomão, por meio do servo do Senhor. Então, esse cântico, né, que era cantado, louvado pelo povo na ida ao templo, e Salomão escreve para que tenha, claro, esse sentido, porque isso faz parte da poesia, mas esses peregrinos, eles louvavam ao Senhor através de cada verso, conforme os versos 1 e 2, onde o salmista aqui, no cântico, ele trata na providência de Deus a dependência a ele. Veja, nos versos 1 e 2, o salmista vai tratar na providência de Deus a dependência a esse próprio Deus. A nossa dependência, a minha, a sua, a dependência desse povo na qual Salomão escreve nessa época, e também a dependência da igreja a Deus. Quando ele começa e inicia o salmo dizendo: se o Senhor não edificar ou guardar, se o Senhor não fizer tal coisa, as outras são em vão. Se o Senhor não edificar a casa, ou se ele não guardar, tudo aquilo que vai tentar edificar a casa vai ser em vão se não for pelas mãos de Deus. Ou tudo aquilo que irá guardar, onde ele vai usar a expressão de sentinela, do guarda, do vigia, será em vão também se o Senhor não estiver com suas mãos sobre aquilo que se deve guardar. Então, o que o salmista nos mostra aqui é essa total dependência do homem de Deus, e ela sendo aqui ilustrada com as necessidades básicas humanas, não é?
ou seja, na construção de uma casa, como diz o texto, ou de uma cidade, e guardar esse monumento não adianta de nada se Deus não estiver envolvido, ou se o Senhor, Deus soberano, não estiver de fato guardando ou edificando. Então, tudo tem que ser de acordo com os padrões divinos e não com os padrões humanos. Deus, se Ele não estiver no controle e nos planos de tudo que o homem faz, o restante de nada adianta. Todo aquele que, mesmo sendo muito diligente, que trabalha, né, desde o amanhecer até a noite, até a fazer o serão, não pode esperar ter um sucesso contínuo sem as bênçãos do Senhor, ou seja, sem a proteção do próprio Deus. Então o salmista aqui, Salomão, nos versos 1 e 2, ele vai tratar dessa providência, né, tratar na providência de Deus, a dependência a Ele. A providência de Deus, e estamos inseridos, né, como sendo dependentes do Senhor na sua providência. Nos versos 3 a 5, o salmista aqui, ele trata na providência de Deus, agora, a herança que Deus concede àqueles que estão na providência, àqueles que estão dependentes completamente do Senhor, aqueles que se colocam completamente dependentes do Senhor em tudo, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em todas as coisas que rodeiam e fazem parte do contexto da sua caminhada aqui. Dos versos 3 a 5, agora ele vai tratar nessa providência a herança que Deus concede naquilo que é a providência do Senhor. E que uma dessas heranças do Senhor é justamente o destaque maior nos versos 3 a 5, são os filhos, né? São as bênçãos do Senhor, que são os filhos, são heranças do Senhor. Um outro conceito da necessidade da dependência de Deus é tratado na constituição dessa própria família, como em Gênesis capítulo 30, lá no versículo 2, diz assim a palavra de Deus: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Veja, quem impede o fruto no ventre de Raquel é Deus, não é Jacó. Não é pela ação do homem, principalmente na reprodução humana, na questão do nascer de alguém, de uma mulher ter filhos. Isso, por mais que nós vejamos a ciência avançada, a tecnologia também avançada, né, a medicina muito à frente do tempo, nós ainda com todos os suportes da medicina, de reprodução in vitro, nas décadas passadas, onde podemos ver o famoso bebê de proveta, porque ele foi gerado fora da naturalidade de uma concepção entre homem e mulher. Então tudo isso é muito perspicaz para a ciência, mas no final das contas ali a concepção, o desenvolvimento que leva ao crescimento, tudo aquilo é ação de Deus, tudo isso é ação de Deus. E a gente inclusive vai ver lá na frente, numa linguagem agrícola que vai ser usada aqui, Deus sendo aquele que no final das contas é Ele o dono do resultado, não é o homem o dono do resultado. Então, reconhecer que aqui os filhos são um presente de Deus é a base da constituição de um lar bem sucedido, onde alegria e proteção aqui, quando olhamos para o texto, são descritas como resultado de se ter filhos e educá-los principalmente nos princípios de Deus. Uma outra importância são os filhos durante a mocidade de um homem. Isso é extremamente importante, também tratado aqui por Salomão no texto, e nós vamos ver numa parte mais específica, em detalhe, lá no final dos versos. Essa importância aqui dos filhos durante a mocidade de um homem é que no final dessa mocidade do homem, esses filhos podem protegê-lo e defender sua causa contra adversários. Ele vai falar daqueles que estão à porta, daqueles que se levantam como num ato jurídico
contra outro, então esses filhos irão defender a causa desses homens velhos contra os seus adversários, né? Estando lá no tribunal de justiça, ou como ele usa a linguagem, junto às portas da cidade. Então, do verso 3 ao verso 5, o salmista está tratando aqui na providência de Deus a herança que Deus concede ao homem, que são seus filhos. Antes de ver os detalhes do texto, irmãos, é importante levar em consideração 3 pontos aqui extremamente importantes. Em primeiro lugar, do que o salmo não trata. Quando alguém ler esse salmo, do que é que ele não está tratando. O salmista aqui, no Salmo 127, não está tentando resolver questões teológicas, muito menos doutrinárias. Não trata aqui sobre disciplina espiritual, nem de mistérios sobre o reino de Deus, né? Não está falando nenhum desses detalhes, né? Não fala sobre assuntos missionários que seriam, claro, relevantes, mas que tratam sobre a evangelização de milhares de pessoas. Aqui Salomão trata de coisas comuns, coisas do nosso dia a dia, voltada ao homem, voltada à pessoa, voltada a mim e a você, voltada à família, esse contexto de sociedade. Ele está falando aqui de coisas comuns e reais do cotidiano da nossa vida. Então, em primeiro lugar, o Salmo não está tratando dessas coisas que eu citei aqui a princípio, mas sim está tratando de coisas comuns e reais do nosso dia a dia, na nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos levar em consideração o que está no verso 2, na expressão amados de Deus. É bom destacar, isso aqui é muito importante, para que ao ler o texto, ao fazer a leitura do Salmo 127, você possa se colocar diante do Salmo, ou praticamente dentro dele, se sentindo dentro do contexto do Salmo e podendo aí ser abençoado grandemente pelas palavras poderosas de Deus e pelos ensinamentos extremamente relevantes para a sua vida. Então, segundo lugar, precisamos levar em consideração o que está no verso 2, na expressão amados de Deus. Salomão aqui está se referindo não só a Cristo, né? Porque a Bíblia ela é cristocêntrica, Cristo é o centro em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não podemos deixar isso de fora de jeito nenhum. Salomão se refere aqui não só a Cristo, o amado do Deus Pai, mas, consequentemente, Cristo sendo amado de Deus, todos aqueles que estão unidos a Ele também o são amados. Por isso ele usa essa expressão, amados. Não é? O Evangelho de João, lá no capítulo 13, no versículo 1, o texto vai nos dizer: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então está aqui a expressão de Cristo como o amado de Deus, e sendo aquele que nos amou, nós somos amados pelo Senhor até o fim. Essa declaração aqui do apóstolo João diz que Cristo ama os seus, ou seja, todos aqueles que o Pai lhe deu. E Cristo, consequentemente, claro, recebendo-nos da parte de Deus, nos amará e nos ama até o fim. Por isso, a consequência dele foi ir à cruz pelos nossos pecados, e isso é motivo de uma gratidão eterna, de uma gratidão de fato por toda a eternidade ao Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o Salmo é muito claro na autoria como sendo de Salomão, como identificamos também outros salmos que não há registro de autoria, não sabemos quem foi o autor, quem foi o profeta que escreveu, mas esse é especificamente de autoria de Salomão. Mesmo que alguns, quando eu estava lendo alguns textos históricos, buscando informações acerca de Salomão com relação a esse Salmo 127, encontrei alguns estudiosos que em algum tempo da história duvidam, né, como ao fato de olha, porque olham para esse texto e aí duvidam que tenham sido Salomão o escritor desse texto, por encontrarem temas diferentes. Num pequeno salmo, em 5 versos, você começa a ler o texto e você vai perceber temas diferentes, mais de um tema ali, e isso pode ter trazido confusão ao pensamento de alguns.
certo? Alguns podem ter pensado que Salomão escreve o Salmo e ele parece não ter estrutura por essa questão lógica de assuntos. Porque o Salmo é pequeno, ele poderia estar munido de apenas um assunto. E Salomão fala mais de um assunto e a sua veracidade não vai perder de ser a palavra de Deus. E eu particularmente até discordo, tendo como base aqui um dos argumentos de João Calvino, quando escreve também acerca desse texto. Ele diz o seguinte: não há razão para os judeus negarem que este salmo foi escrito por Salomão. Não há nenhuma desarmonia na intenção do autor. É absurdo que imponham um novo sentido para o qual não há necessidade, visto que o salmo é muito apropriado ao próprio Salomão, um homem dotado de espírito de sabedoria nos negócios de governo. E ele aqui está discursando sobre coisas acerca das quais ele conhecia muito bem e tinha bastante experiência. Continuando ainda o que Calvino diz sobre este salmo, né? Ele diz com relação a Salomão, dizendo assim: quando Salomão afirma que Deus governa o mundo e a vida humana, o salmista faz isso por duas razões. Primeira razão: não importa o tipo de prosperidade que os homens recebam, a ingratidão deles se manifesta imediatamente ao atribuírem tudo a si mesmos. Assim, Deus é roubado da honra que lhe é devida. Salomão, para corrigir um erro tão perverso, declara que nada nos acontece prosperamente se Deus não abençoar o nosso procedimento. Segunda razão: o propósito de Salomão era o de derrubar a tola presunção dos homens que rejeitam a Deus, não temendo fazer qualquer coisa contrária, mesmo sabendo da dependência exclusiva de suas forças ao Senhor. Se desprendendo daquilo que exigem para si mesmos, sem fundamento algum. Salomão os adverte a serem modestos e a invocarem a Deus. Essa é a base pela qual nós também discordamos aqui de alguns que dizem que esse salmo não foi escrito por Salomão, e Calvino dá aqui uma de suas razões. Eu cito aqui duas delas. E claro, com essa afirmação de Calvino, nós concluímos que a vontade de Deus, irmãos, não é que vivamos parados ou que cruzemos os braços sem trabalharmos ou nos esforçarmos ou chegarmos ao ponto de não produzirmos nada. Não é essa a intenção. Mas sim que nos esforcemos fazendo uso de todos os dons, talentos e vantagens que Ele, Deus, nos concedeu, e que durante todo o tempo da nossa labuta e no final dela, todos os créditos devem ser dados a Deus por causa da sua provisão. Essa é a grande questão aqui. Por isso que nós fechamos essa afirmação concluindo desse jeito. A vontade de Deus não é que fiquemos parados, braços cruzados, não vai cair do céu, mas é que quando trabalhamos, quando labutamos, de todo esforço que vem dos nossos braços, que vem de nós, do nosso corpo, da nossa mente, que durante o trabalho e no final dele, o crédito seja dado ao Senhor, que de fato é o Senhor de todas as coisas. Porque é Ele que provém a nossa saúde, é Ele que provém a nossa sabedoria, é Ele que provém dia a dia em que você acorda pelo milagre da vida e vai trabalhar e vai fazer todas as coisas concernentes às suas necessidades, mas todo o crédito deve ser dado a Deus, porque Ele é que provém força, é Ele que providencia todas as coisas, é Ele que dá a provisão de todas as coisas para a nossa vida. Então, eu quero aqui começar expondo o primeiro verso, e não me atenho a tantos detalhes, porque não dará tempo, mas pelo menos para vermos passo a passo aqui, em resumo, o que é que Salomão tem a nos ensinar por meio da palavra de Deus aqui no Salmo 127. Então, o verso primeiro, o Salomão vai deixar muito claro para nós a provisão e a proteção
que vem do Senhor. Quando ele começa o verso dizendo, se o Senhor não edificar a casa, olha, se o Senhor não edificar a casa, e eu penso em destaque aqui nessa palavra casa, e quero que você pense comigo, porque o texto onde ele vai falar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor também não guardar a cidade, casa e cidade, gravem aí essas duas palavras, em vão vigiará também a sentinela. Então, o salmista aqui no texto, ele fala de duas condições sobre o esforço humano, e esse esforço estando ele prostrado aos pés do Senhor, e tendo esse esforço total dependência também ao Senhor. Então, pense aqui comigo na provisão. O que Salomão nos fala sobre a provisão? Ele começa aqui no texto advertindo que a pressa, a força e a ansiedade humana não valem de nada naquilo que se almeja, que se deseja como se fosse algo eterno. Se fizer tudo isso e Deus não estiver abençoando os esforços, de nada vale. Vai virar inutilidade. Ele vai usar a palavra inútil aqui no texto, para que possamos entender com mais clareza isso. Então, quando eu destaquei também a palavra casa lá, eu quero que você veja lá no texto, onde ele usa a palavra casa, o salmista aqui nessa palavra casa não está falando apenas da casa comum, como muitas vezes alguém pensa, se o Senhor não edificar a minha casa como sendo aquela casa que você construiu ao longo do tempo, juntamente com o esposo ou com a esposa, ou uma parte da família, com os esforços do trabalho, aquela única casa. Aqui o destaque não é apenas nessa casa, o salmista não está falando dessa casa comum, mas pense nessa casa aí, olhando para o texto, como toda a ordem e o governo de uma família. Agora você vai pensar assim, que se o Senhor não estiver, deixa eu ver o texto aqui, se o Senhor não edificar a vida, a família, a sociedade familiar, a política da família, nessa sociedade que nós temos dentro do lar, se não edificar a vida do esposo, da esposa, dos filhos, então em vão vão trabalhar aqueles que tentam fazer essa edificação pelos esforços próprios. É isso que o salmista está falando aqui quando ele destaca a palavra casa. E fizemos questão de que nós viéssemos a aprender, a ampliar essa palavra no texto. Então, casa não é apenas aquela casa comum, mas o salmista aqui está nos falando de toda a ordem e o governo de uma família. Igualmente, ele usa a mesma lógica para a palavra cidade, quando ele fala aí na cidade de que há proteção para essa cidade por meio da sentinela, do vigia, e que se o Senhor não estiver ali também com as mãos sobre essa cidade, em vão vigiará a sentinela. Então, cidade aqui também não se refere apenas aos edifícios, a um edifício, né, ou a um grande ambiente, um grande ambiente social dentro de muros, né, com uma grande e imensa muralha aí de quilômetros, como já citamos uma vez aqui num dos sermões, numa das mensagens que trouxemos, a muralha da China, onde dentro dessa muralha da China está a China, está as cidades, os vilarejos. Então, cidade aqui não se refere apenas a esses edifícios ou um grande ambiente social dentro de muros, mas ele está falando aqui, vamos ampliar, ao estado geral de toda uma comunidade, um estado ou um país. Então, se o Senhor não estiver soberanamente com as mãos sobre essa grande comunidade, esse estado ou país, em vão vigiará a sentinela. Não adiantará muito as nossas forças armadas, né, proteger se o sentido for esse. Tá certo? Então, isso é a provisão de Deus que Salomão destaca aqui no texto. Se não houver a provisão da parte de Deus, da edificação dessa casa, de nada vale aqueles que tentam edificar. Se Deus não usar a sua provisão, como Salomão explica aqui,
para a cidade, que não é apenas um edifício ou pequenas construções, mas sim já nos alargando para estado ou país, se o Senhor não estiver com as mãos poderosas e os olhos fitos nesse lugar, em vão também vigiará a sentinela. Isso para termos de provisão. Para termos de proteção, Salomão aqui usa também a questão da cidade, né, que está rodeada de sentinelas, com suas seguranças, em todos os seus aspectos, né? No final de contas, diante de tudo aquilo que rodeia como uma muralha para proteger, se Deus não for aquele que protege, de nada vale também. Mesmo com os mais avançados sistemas de defesa, de alarme, detectores, nada protegerá de ataques, de invasões, nada disso adiantará. Afinal de contas, irmãos, Deus é a causa de todas as coisas. Deus é a causa da provisão. Deus é a causa da proteção. Ele é a causa de tudo. Nada pode proteger ou ser protegido a parte da providência de Deus, sem o olhar de Deus, sem as mãos de Deus, sem a sua vontade. Por isso a sua expressão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não proteger aquela cidade, ou a cidadela, ou o estado, ou o país, em vão também vão vigiar aqueles que o fazem. Salomão afirma e nos ensina, irmãos, que todo esforço humano, essa é a grande essência aqui do Salmo 127. Ele nos ensina que todo esforço humano se curva e deve se curvar diante do trono da providência de Deus. Pois Deus mantém vivo todas as coisas, tudo depende dele. Ele faz com que todas as coisas elas aconteçam em seus mínimos detalhes, direcionando todas as coisas para o seu objetivo, para aquilo onde Deus designou, para aquilo que Deus designou, para o qual foi designado. Essa é a vontade do Senhor. E aí nós concluímos essa ideia, né, de que se nossa condição terrena depender inteiramente da bondade de Deus, estamos bem, estamos tranquilos, não é? E se essa dependência nossa tem que ser e deve ser exclusivamente a Deus, como é que podemos nos exaltar? Como pode o homem depender de Deus e viver exaltado? Como eu e você pode dizer que dependemos completamente de Deus na sua providência, na sua proteção, na sua provisão, e depois nos exaltarmos de que nos protegemos, de que edificamos, de que fizemos e acontecemos pelas nossas próprias forças? Quando uma casa é planejada, e agora você vai estar pensando não apenas na casa, na sua estrutura física de tijolos, na casa que eu e você construímos, mas você vai pensar agora numa escolha certa para a sua vida, ou numa escolha para você viver. É isso que eu estou atribuindo aqui à palavra casa, né? Quando a casa é planejada, ou seja, quando sua vida é planejada, quando sua vida é arquitetada, quando você escolhe uma maneira, um modo de se viver, né? Ou mesmo quando se faz e se aprovam leis da parte dos homens para que se administre a justiça, não só fora do nosso contexto aqui de casa, familiar, mas também quando ditamos regras, quando ditamos limites, né, para os nossos familiares. Tudo isso não é nada sem Deus. Tudo isso nada mais há uma expressão de Calvino que ele chama com relação a isso, rastejar pela terra. Se não depender de Deus, é rastejar pela terra. Se não estiver dependente da providência de Deus, é rastejar pela terra. O Espírito Santo, irmãos, de Deus, diz que todos os nossos empreendimentos e planos nessa terra serão infrutíferos e sem valor, a menos que a insensatez, ou a minha, ou a sua, ou a daqueles que pensam assim, a insensatez daqueles que pensam que o contrário ao plano de Deus, né, deve ser o de nos reconhecermos
de que não devemos aceitar a nossa própria força, mas sim aceitar o soberano poder de Deus, se essa insensatez não cair por terra, nós estamos perdidos. Nós precisamos deixar essa insensatez de lado, de pensar que podemos ser e fazer alguma coisa sem dependermos de Deus. Se não deixarmos isso de lado, essa insensatez que ele chama aqui, nós estamos perdidos. Precisamos deixar de fato de lado e dependermos exclusivamente da providência de Deus, de sua provisão e também de sua proteção. O que concluímos, portanto, no verso 1, né? O que é que podemos trazer como lição à nossa mente, à nossa vida, naquilo que está pautado como provisão de Deus e proteção de Deus para comigo, para com você, para com a nossa família, para com nossa cidade, estado e o nosso país. O Santo Agostinho usa umas palavras dizendo mais ou menos assim: usa a mensagem do Salmo, e ele destaca isso não só para as pessoas, vamos dizer, comuns, que não vivem no meio eclesiástico, né? Usa a mensagem do Salmo, ele usa a mensagem do Salmo também aos líderes cristãos. E aí nós vamos partir do princípio também de estender essa mensagem a todos, mas Agostinho fala que ele pega essa mensagem e ele leva aos líderes cristãos, tratando eles como construtores e trabalhadores, vigias de Deus para com sua igreja, sendo inútil o trabalhar desses ministros sem a graça, sem o poder de Deus. Então, do mesmo jeito que para as ovelhas, para o povo de Deus, para o crente, você não pode se espelhar nos seus esforços, confiar na sua própria provisão ou providência, mas antes confiar em Deus. Líderes também não podem fazer assim. Confiar nas suas próprias forças, confiar no seu próprio entendimento, achar que você pode prover a igreja de Cristo, que você pode providenciar todas as coisas para a igreja de Cristo. Se você trabalhar assim, você vai estar trabalhando errado. Você não poderá trabalhar sem a graça e sem o poder de Deus. É isso que ele acaba por resumir aqui o verso 1, quando nos diz que, como diz o texto, veja o verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão também vai vigiar a sentinela. É isso que ele nos traz aqui como advertência, como conclusão daquilo que devemos pensar acerca do quanto dependemos do Senhor para todas as coisas. Dependemos de sua provisão, dependemos de sua extrema providência para a nossa vida. É isso que Santo Agostinho expressa aos líderes, aos ministros, aos pastores, mas também, claro, declaramos isso a todo aquele que procura trabalhar para o Senhor, dependendo completamente do Senhor. O verso 2, irmãos, o salmista aí vai destacar a providência do Senhor. Veja que os textos são intimamente ligados. Primeiro verso, segundo verso, ele está tratando de praticamente um só assunto, mas abrindo um leque gigantesco, que infelizmente não podemos e nem temos tempo para tratar aqui. Mas no verso 2 ele expõe aí a providência de Deus, quando ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esse segundo verso aqui confirma aquela condicional, né? O que chamamos de condicional é algo que está condicionado a outra, ou seja, nós estamos condicionados a Deus. Por que estamos vivos hoje, respiramos esta manhã? É apenas porque nós estamos em pé, falando, é porque Deus concedeu isso. A condição é estar ligados a Ele. Se Ele não permitisse, nenhum de nós estaríamos vivos hoje. Não abriríamos os nossos olhos para nada. Se Ele não conceder saúde, você não pode trabalhar, você não pode viver, você não pode caminhar, você não pode fazer nada na sua vida. É um dos grandes presentes para a nossa vida, para o milagre da vida,
é a nossa saúde. Então, nós dependemos de Deus para isso. Não é apenas do nosso bem-estar, de fazer um exercício, de se alimentar bem. Tudo isso contribui, mas há algo maior por cima disso. Até porque você não se alimenta do nada. Você se alimenta de alguma coisa que Deus também proveu. Isso veio da sua providência. Então, esse segundo verso aqui, ele confirma a condicional da primeira afirmação. Quando ele diz lá na primeira afirmação, do verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a segunda condicional que vem aqui no segundo verso, também traz essa advertência, essa ordem, que vos será inútil se levantar de madrugada, repousar tarde, veja, acordar cedíssimo, dormir muito tarde, quase que na hora de já levantar para trabalhar novamente, comer o pão que penosamente granjeado, que com grande esforço você pôde trazer à sua mesa como se fosse algo do seu próprio esforço. Não é? Mas ele fecha esse segundo verso com palavras maravilhosas para o nosso entendimento. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, irmãos, quando lemos se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, como condicional também desse segundo verso, precisamos atentamente aqui saber da provisão de Deus, estarmos certos da provisão de Deus. Ou seja, as pessoas se desgastam, não é? Se consomem inutilmente no trabalho. Não é isso que nós temos visto e ouvido nos nossos dias, principalmente século XXI, a correria pelo emprego, pelo bom trabalho, pela riqueza, por construir grandes obras, por ter muitos bens materiais, por juntar muitos bens, muitos patrimônios. Não é isso que nós vemos todos os dias, as pessoas correndo para adquirirem riquezas, mas esta prosperidade são benefícios dados exclusivamente por Deus. Esse é o problema. A questão é que o homem esquece disso. Parece que ele acredita piamente que ele consegue as coisas por si só. É por tudo que ele acha que tem, não porque há um Deus que provém todas as coisas. A sentença no início aqui do verso 2 diz que é inútil. É inútil. Preste bem atenção no texto, no início desse verso 2. E além do mais, há um detalhe aí importante nessa inutilidade. Ele diz assim: inútil vos será. Eis aí o grande segredo para a gente entender esse texto. Né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, como diz aqui o texto, comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, para abrir os olhos, o Senhor, para abrir os olhos dessas pessoas que correm penosamente para juntar as riquezas, ele, por meio do salmista aqui, Salomão nos dirige essa palavra, usando essa frase aí, inútil vos será. Ele está falando e se dirigindo a cada uma pessoa em particular. Olha que coisa fantástica. Inútil será a todos, não é o que o texto está dizendo. Será. Inútil será a vós, inútil será a você. Inútil será a você. Você correr, levantar de madrugada, pousar tarde e conseguir esse pão penosamente, com um extremo esforço. Será inútil tudo isso. O que é que o salmista está pensando aqui? Ele pensa em duas coisas. Né? Em duas coisas que contribuem para o acúmulo das riquezas. Os que juntam riquezas em um curto prazo, aqueles que correm desesperadamente, e a faculdade aos 15 anos de idade, que é para não perder tempo, porque vai se planejar a estar num emprego já formado, no mínimo aos 20 anos, que é para poder ter tempo para fazer poupança, para aplicar, para correr atrás de empreendimento, para poder investir. Então, ele se volta a pensar aqui nessas duas coisas. Para aqueles que contribuem, né, que buscam o acúmulo de riqueza num curto prazo, e para esses ele usa a frase, não poupando esforços.
seja na idade, seja no tempo, seja em deixar a família de lado, seja em deixar a própria vida de lado, seja em deixar os amigos, seja em deixar o lazer, seja em arriscar até a saúde. Esses não poupam esforços. E há uma outra expressão aqui que o salmista usa com relação a esses que correm aí a coisas a curto prazo, é consumir a noite e o dia, não é? Madrugada e tarde da noite. Eles consomem noite e dia, se dedicando todo o seu tempo, e no final de tudo, ainda depois que juntarem lá os celeiros abarrotados de coisas que puderam acumular durante a sua vida, desfrutam do pouco produto do seu trabalho. Desfrutam do pouco produto do seu trabalho. Claro, o Salmo, por meio aqui de Salomão não está condenando nenhum tipo de riqueza, no sentido daquela riqueza que não dependa de Deus. É essa que ele está condenando, aquela que não depende de Deus. Deus dá prosperidade ao seu povo, pode dar a mim e a você algum tipo de prosperidade? Pode sim, desde que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida, a nossa família, tudo que é melhor, ou principalmente aquilo que é eterno, não seja sacrificado em prol daquilo que é passageiro, daquilo que é efêmero, daquilo que vai se acabar do dia, ou que talvez, quando a sua alma for pedida, não dê tempo você de ver os celeiros que ficaram abarrotados, que você juntou tanto tempo, durante toda a sua vida, e de repente, naquela noite, foi pedida a sua alma. E o que é que você tem para Deus? Foi que você juntou de riqueza eterna? Nada, não deu tempo para nada. Por isso que tanta correria não tem valor nenhum. Não faz sentido, irmãos, preste bem atenção aqui comigo, não faz sentido dar todo o tempo da vida ao trabalho, aos esforços, quando na verdade o fruto do nosso trabalho está nas mãos de Deus, não está nas nossas mãos. E claro, aqui eu quero deixar claro mais uma vez, Salomão não está negando ou dizendo que você não deve trabalhar duro, que você não deve estudar, que você não deve buscar, não é isso que ele está negando. Pode ser até, inclusive em momentos de trabalho, momentos de estudo, ser necessário fazer serão, esticar um pouco, estudar até tarde, trabalhar um pouco até tarde, né? Ou até amanhecer fazendo algo algumas vezes. Mas o problema aqui você vai identificar numa frase que ele usa aqui para pão de dores, o pão que penosamente granjeaste. É sobre esse pão penoso, essa vida vale muito mais sobre isso. Essa vida vale mais do que aquele pão que penosamente granjeaste. É o chamado pão de dores. O destaque que ele dá aqui é o desnecessário a um trabalho que não depende exclusivamente de mim e de você. Entenda, ele não está destacando aqui aquilo que é desnecessário, ele não está dizendo que é bom. Olha, pelo contrário, Salomão está dizendo que o pão de dores, irmãos, aquele pão penoso, ele é desnecessário. Aquilo que se adquire sem Deus é desnecessário. Aquilo que se adquire aquilo que se adquire que depende de Deus é bom, mas o que se adquire e que se pense ser exclusivamente da parte do homem, esse não é bom. Não é pela força do homem que se tem prazer, que se tem labor no trabalho. O salmista está explicando aqui que o que se adquire também por meio do trabalho duro e exaustivo, muitas vezes é comido com inquietação no coração. Você já pensou naquele que põe toda a sua vida naquela labuta, mas cada vez que ele senta num momento de aparente paz e tranquilidade para comer aquele pão, ele come com inquietação no coração. O que é que eu vou juntar? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso prover para amanhã? A preocupação já está iminente, já está a caminho o tempo todo. Interessante que Jesus nos fala
usando a questão da ansiedade para aquilo que nós ficamos preocupados com o que vamos comer amanhã, beber amanhã, nos vestir amanhã, fazer todas essas coisas, quando Deus é que provém tudo isso. Por que devemos trabalhar? Sim, sim, mas precisamos confiar nos resultados que vêm da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o Salmo responde, Salomão responde, porque devemos trabalhar, e trabalhar sim, e se possível com muito esforço, claro, não é pecado nenhum, mas precisamos confiar nos resultados que vêm de Deus. E isso ele expressa quando ele diz, ele dá aos seus amados enquanto dorme. A linguagem aqui do Salmo foi escrito num contexto de uma sociedade agrícola. Nós precisamos voltar um pouco lá atrás no tempo para entendermos o contexto em que o Salmo é escrito. Era uma sociedade agrícola, onde a maioria, e ainda hoje, em muitas regiões do Oriente, a agricultura é o bem maior daquela sociedade, daquele estado, daquela cidade. E a maioria desses leitores, eles eram agricultores e lavradores. E as colheitas, veja aqui comigo agora o fechamento desse Salmo 127, naquilo que ele começa falando sobre a provisão, dependência e providência de Deus, até ele ir fechando o ciclo aqui e lembrando-nos das colheitas que dependem do ciclo das chuvas e de estarem livres de pragas, tempestades ou doenças. Então, essas pessoas, assim como eu e você, elas podiam aqui plantar, irrigar e no final colher. Mas precisavam entender, assim como eu e você, que esses resultados, eles no final, né, de tudo, seriam de Deus. Seriam e são obra do Senhor. É Ele quem finaliza. Eu gosto muito de me lembrar de Paulo escrevendo aos Coríntios acerca da proclamação do Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, onde ele diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então veja, o resultado é do Senhor. Enquanto aqui os lavradores dormem, os agricultores estão dormindo, Deus faz a semente germinar, aquilo que eles plantaram. E germinando, ele faz se desenvolver, faz crescer e depois dar o seu fruto no tempo apropriado. Então, dessa forma é a nossa vida e o nosso trabalho. Por isso, nós precisamos descansar em sua providência. Então, os versos 1 e 2, irmãos, expõem essa providência do Senhor, essa provisão do Senhor, né? Tudo aquilo que nós precisamos estar dependentes do Senhor para tudo que fizermos, principalmente também o nosso trabalho. E isso envolve família, envolve tantas outras coisas ao nosso redor. Para concluirmos aqui na exposição dos versos de 3 a 5, porque vai se tornando um pouco um assunto só, onde ele diz: herança do Senhor são os filhos, mas está ligado, claro, a tudo que o Senhor providencia desde o princípio. Ele diz a partir do verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos na porta. A afirmação aqui do salmista, nesses textos, aqui nesses versos, nos leva a mais uma condição, aquela condicional que eu falei nos versos 1 e 2, de dependermos do Senhor em todas as coisas. Aqui também ele nos leva a mais uma condição, como nos versos 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A lição aqui é que a providência, né, a luz do Senhor, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, a sua providência é de olharmos para Ele em busca de proteção. Bom, pastor, e agora eu não estou entendendo. A lição aqui agora é a luz da providência de Deus. Tudo bem, quanto aos versos 1 e 2, sobre a proteção, sobre a providência, mas o que é que esse texto aqui tem a ver com filhos? Olha, no verso 2, Salomão afirma que os filhos são herança e galardão da parte de Deus, da providência de Deus, da provisão de Deus. E no contexto, parece estar dizendo que esses filhos nos dão uma medida de força, segurança, estabilidade. É isso que Salomão está falando aqui. Mesmo que sejam temporais,
porque a nossa vida aqui é passageira. Mas o autor diz, eles são como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, Salomão acrescenta aqui, em cima desse texto, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é aquele suporte lá onde são colocadas as flechas do arqueiro, que ele colocava nas costas, ele enchia de flechas para depois usar na caça ou em sua defesa, em alguma outra circunstância. E o salmista diz que feliz o homem que enche a sua aljava dessas flechas, ou seja, que enche a sua vida de filhos, de família grande. Olha só, que coisa interessante, né? E, claro, essa é a primeira linha de raciocínio que você tem quanto a esse texto, com isso que eu estou falando. E claro, eu ouvi por muitas vezes, e você deve ter ouvido essa frase sendo usada para estimular aos casais a terem muitos filhos, né? Hoje vivemos um tempo onde no máximo os casais têm 2 filhos ou 1, e às vezes nem querem nenhum. Mas alguns sempre usaram essa frase para estimular esses casais a terem muitos filhos, naquela famosa ideia de quanto mais, melhor. Mas não pensemos aqui apenas no tamanho da família. Nós precisamos entrar aqui na cultura da época, onde envelhecer naquela época sem filhos era um grande problema. Hoje não. Alguns envelhecem sem filhos, mas tem a Previdência Social, tem o INSS, ou tem uma previdência privada, existem programas sociais. Naquela época não tinha esses programas sociais para atender os idosos. Por isso, quando esses idosos aqui, esses homens e mulheres envelheciam, se tornavam frágeis, estavam fragilizados, estavam expostos e precisavam se apoiar nos filhos para a sua proteção. Então Salomão aqui explica que essa proteção, no final das contas, vinha de quem? Das mãos dos homens? Não, de Deus. Porque Deus é que concedia, abria a madre das mulheres para que elas tivessem filhos, tornava elas férteis para que elas tivessem filhos, e filhos se tornavam aqui bênçãos, galardão, herança da parte do Senhor aos homens. Salomão explica que essa proteção, ele fecha aqui, vem de Deus, sempre veio de Deus. Filhos vêm do Senhor, partem da parte de Deus. E a lição aqui se baseia em descansarmos na proteção providencial de Deus. Por isso Salomão descreve esses filhos como pessoas que devem ser distintas por retidão, integridade para cuidar dos seus pais. Não dá tempo eu entrar aqui na questão de relação pai e filho, que hoje anda muito conturbada em diversos lugares, mas eles não deveriam, não poderiam hesitar em prestar conta de suas vidas ao Senhor por cuidarem dos seus pais. Né? O final do texto ele vai falar que esses filhos serviam de defesa para os pais envelhecidos, para os idosos, para que eles fechassem a boca dos malevolentes, daqueles que eram caluniadores para com aqueles idosos. Ele apresenta aqui a virtude e a integridade moral como elementos que constituem a proteção que os filhos devem dar aos pais, principalmente na sua velhice. Então, eu quero concluir, irmãos, dizendo que, além do mais, de tudo isso que Salomão nos explica, embora os pais devam criar diligentemente seus filhos sob um sistema de disciplina santa, sobre a correção do Senhor, deve lembrar-se de que nunca terão sucesso em atingir os seus objetivos, assim como eu e você, senão por meio da especial graça de Deus. E Salomão aqui sugere que por muito, mas por muito mesmo, nos dediquemos à prática da integridade. Nunca viveremos sem a presença, claro, dos caluniadores, que ele vai fechando o texto aí no final. Pois se a integridade da nossa vida e da vida dos nossos filhos fosse isenta de calúnia, não teríamos conflito com os nossos inimigos. Então, queridos irmãos, espero em Deus que essa mensagem tenha encontrado guarida no meu e no seu coração. Na próxima quarta-feira, Salmo 128, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Agradeço a você pela sua presença, por acompanhar-nos nessas lições, e que Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus. Amém.